Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com a jornalista e escritora Maristela Davis, ela que nos traz um livro infantil, Uma Cidade Desassombrada, a obra editada pela AGE e que tem as ilustrações da Karen Basso. Maristela, é um prazer tê-la conosco em mais um Café com Letras. Tu que retorna, tu vai divulgar as outras obras tuas aqui no programa, né? Isso, boa tarde, o prazer é meu estar aqui. Eu já estive no programa divulgando meus 3 livros anteriores, que foi o romance policial A Culpa dos Teus Pais, em 2010, o livro infanto-juvenil de mistério O Caso do Buraco, em 2011, e ano passado um livro também infantil, Os Deliciosos Biscoitos de Almaguer. Bom, Uma Cidade Desassombrada, que é a obra da qual trataremos aqui ao longo do programa, tu já trazes uma abordagem pitoresca e aí vem teu olhar jornalístico, que é explorar o contraditório. Se todas as crianças têm medo de fantasma, o personagem que tu caracterizas aqui, o teu protagonista, no caso o menino Vitor, ele procura desesperadamente fantasmas, é o inverso, né? Exato. Esse personagem, o Vitor, ele não tem, assim como muitas crianças, aliás, eu já acho que as crianças têm medo, mas nem todas. O Vitor, ele não tem medo de fantasma, pelo contrário, ele quer encontrar um fantasma. Só que ele procura no cemitério, ele procura nas casas abandonadas da cidade dele e não acha. Aí ele chega no ponto que ele diz, tá, mas o que eu vou fazer? Eu quero muito conhecer um fantasma. O irmão dele diz que fantasma não existe, ele diz, não, existe e eu vou encontrar um fantasma. E aí toda a trama vai se desenrolando, claro, como o livro de história infantil é um pouco mais curto, vai ser difícil nós não esgotarmos a história ao longo do programa, né? Só não dá para contar o final. Só não dá para contar o final, mas com os entrevistados eu sempre me contei nesse sentido, uma vez, esses dias eu escorreguei e acabei contando o final. Mas como é que tem sido a aceitação? Claro, tu estás recém fazendo os primeiros lançamentos, culminando inclusive na próxima Feira do Livro, agora já. Estamos quase entrando no mês de outubro, tu já tens lançamento previsto para outubro também, mas o público já tem comentado esse aspecto que chama atenção, a gente toma contato já no início da leitura e é muito divertido, inclusive, acompanhar essa trama. É isso, o que algumas pessoas, até porque eu estou vendo o convite, participando desse primeiro lançamento, assim, tá, mas uma cidade desassombrada, por que é desassombrada? Qual que é o mote da história? Então é bem esse, né? O próprio título chama, claro, normalmente a casa assombrada, a casa mal assombrada, mas desassombrada. E é justamente isso, é uma cidade que, por enquanto, não tem fantasma. Se o menino vai encontrar ou não vai encontrar, aí só desenrolar das páginas. Ao longo da trama, ele é inclusive desafiado pelo irmão mais velho, e aí ele consegue, por meio de internet, redes sociais, tomar contato lá com um fantasma sem teto, digamos assim, que está à procura de uma casa para morar, digamos Exato. assim. Né? E o irmão mais velho o desafia se realmente isso seria verdade, né? Porque como o irmão dele disse para ele que não tem fantasma, ele quer provar que tem, ele já procurou em todos os lugares da cidade e não achou. Ele, bom, onde é que você procura tudo hoje em dia? Na internet. Sei. Então ele acha uma comunidade numa rede social que é de pessoas interessadas em fantasmas. Aí um dia desse ele vê uma mensagem de um suposto fantasma dizendo que está sem teto e está procurando um lugar para morar. E aí ele, agora fantasma existe, achei o meu fantasma. Depois a nossa produção, a equipe aí vai pegar as imagens, mas nós temos inclusive muito atual algumas ilustrações no sentido assim, o menino com o celular na cabeceira, tentando ver se já chegou alguma mensagem do fantasma que ele conheceu pela internet. A própria ideia dele se comunicar por mídias sociais, por bate-papos, né? Que é algo muito usual hoje em dia e que dialoga muito com o mundo das crianças que já nasceram na era digital, né? Então tem mais esse atrativo, né? Exato, porque hoje em dia, quando eu era adolescente, se eu quisesse me comunicar com um fantasma, provavelmente eu ia querer mandar uma carta, se eu soubesse o endereço do fantasma. Hoje em dia, não. O meu sobrinho tem 4, vai fazer 5 anos, e há pelo menos 1 ou 2 anos ele já está lá na internet. Claro. Óbvio que ainda não nas redes sociais, jogando joguinho, e aos poucos as crianças estão aprendendo. O meio de comunicação hoje em dia da gurizada é esse, é mensagem de celular, rede social. Eles nem sequer se telefonam mais tanto, é mais ali no digitado mesmo. Então, claro que o personagem tem essa idade. E com os smartphones ficou ainda mais intenso esse processo, porque o sujeito está
qualquer atividade, tira o celular do bolso, já responde ali mesmo e virou certeza. uma realidade para todos, né? Não só para as crianças, principalmente para adultos, executivos e por aí afora. Mas o ponto central aqui é explorar os medos das crianças, né? Enquanto algumas situações são pavorosas para a maioria, para alguns pode se tornar até irônico, divertido, como é a faceta que tu exploras aqui na tua obra. Por que esse interesse pelos medos das crianças a ponto de, inclusive, explorar de uma forma mais alegórica? Bom, quando a gente pensa em história para criança, você pensa em ser uma história bonitinha, mais um conto de fadas. Mas se for olhar mesmo os contos de fada, tem aquela coisa do terror. O próprio Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo que vai apavorar. Então, quando eu lancei meu primeiro livro infantil ano passado, fui mais aquela coisa mais delicada, mais light, que as crianças gostaram, mas aí eu ia nas palestras, nas escolas, em Feira do Livro, e as crianças me perguntavam, você tem alguma pergunta? Elas erguiam a mão. Tu não tem história de fantasma? Tu não tem história de terror? Eu disse, bom, tem um nicho também. Elas têm e não têm medo, elas podem ter um medinho, mas elas gostam disso. Então, por que não criar um personagem que simplesmente não tem medo, Claro. quer conhecer? Porque as pessoas dizem assim, muitas vezes, não, deveremos esclarecer às crianças a realidade das coisas para impedir os famosos medos. Mas há uma fronteira, né? Até que ponto é importante esclarecer, mas também tu acabas correndo o risco de, em última análise, terminar com aquele lúdico, com aquele universo, a ilusão, esses pequenos medos que alimentam também, digamos assim, é o motor da infância, né? O lúdico, que depois, no passar do tempo, a criança vai sacar que, de repente, o Papai Noel não é exatamente como ela imagina, ou o Coelhinho da Páscoa, ou os fantasmas, mas isso também é uma forma de alimentar as ilusões e até as brincadeiras, né? As crianças que botam o lençol sobre a cabeça, imitam fantasmas, né? Exato, eu até passei no caminho para cá por uma loja que tinha já decoração do Halloween. Claro. Aquela coisa de fantasmas, abóboras, vampiros, que é bem aquela coisa, é o lúdico mesmo, é a brincadeira, é a fantasia, a imaginação. Se a criança acredita ou não acredita naquilo ali, acho que ela pode acreditar até certo ponto, mas lá no fundo, ela sabe o que existe e o que não existe. Claro, o Halloween que chega para o Brasil, sobretudo, por meio dos cursos de inglês. Os Estados Unidos tem aquela... Filmes também, bastante. Os filmes estimulam muito. O Halloween é o Dia das Bruxas, né? E aí as crianças aproveitam, no período que vai coincidir mais ou menos com o nosso inverno aqui, se eu não estou enganado, para nós, né? Mas, fins do inverno. Para nós é início de primavera, mais ou menos ali. Por aí. E para eles lá vai estar em período de verão, quase outono. Na verdade, acho que é o contrário. Aqui está entre primavera, final de outubro, início de novembro. Lá se aproximando do inverno. Lá se aproximando do inverno, exatamente. Outono, inverno. E aí explora essa questão, só que lá é encarado até de uma forma divertida, não é aquela ideia de provocar medo. A criança vai percorrendo as casas e ou ela promove uma travessura, ou ela troca esse intento de fazer uma travessura por doce. Exato. Então, na verdade, se torna uma oportunidade para as crianças se fantasiarem das mais diversas formas, arrecadarem muitos doces, que para a maior parte das crianças é algo muito tentador, né? Exato. E até essa questão do brincadeiro, de se fantasiar, se você for olhar nas páginas do livro que mostra o quarto do Vitor, tem uns quadros de fantasma na parede, tem uma que é um menininho que assim, que só vê o lençol por aqui assim, tem os braços normal aqui, tá recortadinho dos olhos, então vê que é uma pessoa fantasia. Talvez ele próprio talvez se fantaseie de fantasma em alguma ocasião, já que ele tem esse sonho de conhecer Claro. Agora, a ideia dos medos são interessantes. Eu, particularmente, quando era menor, eu lembro não, minha mãe conta isso, né? Porque dizer que eu lembro coisas de 3, 4 anos é meio difícil. Mas minha mãe disse que desde pequeno já colocava para nós a questão das trovoadas, né? As crianças muitas vezes têm medo, né? Quando vai se ameaçar temporal, e ela já dizia, vai acontecer tal coisa, vai aparecer imagens no céu, vamos supor, Deus está tirando fotos e tal. Ela criava um ambiente todo lúdico, que eu e meu irmão nunca tivemos medo disso quando éramos pequenos e tal. Também é interessante, né? Trabalhar isso, né? Digamos, não acentuar ainda mais, né, os medos. Eu acho que o jeito é aquela coisa de levar na brincadeira. Não vai ficar assustando uma criança. Olha, tem um monstro que vai vir te pegar, tem um fantasma, tem uma bruxa, tem um vampiro. Até que ultimamente, quando nós estávamos conversando antes, o vampiro virou uma coisa tão leve que já ninguém mais tem medo. Mas de bruxa. Foi até tema de novela, uma vez, exato, os personagens eram vampiros. Eram vampiros meio... vampiros músicos, algo do gênero, assim, tem livros nesse ramo também. Então, é aquilo de
de brincar, mas não de amedrontar, como qualquer outra coisa, seja com trovoada, seja com bicho-papão, seja com o homem do saco, dependendo da mitologia de cada lugar. E são ondas que vão e acabam voltando. Acaba acontecendo a cada feiras de livros, aí, digamos, 2, 3 edições, vem os chamados livros de vampiros, né? O vampirismo. E todo mundo quer ler livros de vampiro das mais diversas formas, ou infantil, ou de uma forma mais trágica. Daí a abordagem, a intensidade fica a gosto do público, mas a oferta é vasta, né? É que, na verdade, se você pegar... É mesmo essa questão da autoajuda também, né? Exato. Principalmente não tanto para criança, mas livros para adulto e para adolescente. Quando sai um livro que faz sucesso, é óbvio que vários autores iam vir na onda para tentar pegar carona, né? Claro. No universo infantil acho que não chega a ser tanto, mas no adolescente para cima tem bastante, com certeza. E que tipo de receptividade tu esperas? Porque não é a tua primeira obra infantil, inclusive. Tu já vem de uma experiência, dando palestra em escolas, ouvindo o retorno não só das crianças como os adultos, porque isso é um ponto que os escritores, quando vêm para cá, colocam muito. Eu lanço um livro de histórias infantis e muitas vezes até na própria sessão de autógrafos há mais adultos do que crianças. Os adultos também se interessam muito. Às vezes até o sujeito já é pai, pensa na ideia, vou ler um livro de história, qualificar o meu processo educacional com os meus filhos, digamos assim. Que retorno tu esperas que a tua obra te dê ao longo desse período de lançamentos? Aí? Olha, bom, primeiro sobre essa questão de, no lançamento, geralmente, realmente, é mais adultos que vêm. Pais, acompanhados de seus filhos, professores que muitas vezes vêm, tem um lançamento infantil, deixa eu lá ver como é que é, vou dar uma lida primeiro para ver se vale levar para os meus alunos ou não. Claro. E assim aconteceu, por exemplo, no meu livro anterior. Tinha pessoas que eu não sabia bem quem era no lançamento, depois descobri que eram professores, eu trabalhava em biblioteca de alguma escola, e dali a um tempo surgiu o convite, você pode ir na escola conversar com os alunos sobre a obra, e é mais ou menos isso. Um livro infantil ele tem um mercado diferente do livro adulto. Normalmente não é... claro, tem crianças que vão e escolhem, mas muitas vezes uma criança de 6, 7 anos, ela numa livraria meio que se perde. Então quem vai escolher é o professor, é o pai, a mãe principalmente, ou alguém que vai dar um livro para uma criança. Então, claro que o livro tem que ter esse cuidado de seduzir a criança, mas o adulto também. Então, a minha ideia é essa, chegar nas crianças, mas chegar nos adultos também, e que eles levem essa obra para as crianças, principalmente professores, para os seus alunos. Porque muitas vezes os pais se preocupam também de fazer digamos assim, um filtro também. Exato. Ficam com medo, de repente, vai deparar com uma história que é sempre arriscado falar se a idade é compatível ou não, mas os pais costumam ter esse resguardo, né? Na verdade, assim, um livro infantil, tem vários escritores que dizem isso, e até creio que é verdade, que não existe livro, que isso é uma categoria que a gente põe, é um livro infantil, quando juvenil e adolescente, o livro tem que ser, uma história tem que ser boa. Claro. Se vai ser para um público, porque pode ser que eu, adulto, vou pegar um livro escrito para crianças e vou adorar, vou gostar, como teve no meu livro anterior, vários adultos que me disseram que gostaram da história. Só que assim, o cuidado que tu tem que ter quando vai escrever um livro para criança é, claro, tu não vai usar palavrão, tu não vai... O tamanho da própria história, se é uma história curta, menos de 30 páginas, já vê que é para um público infantil, o tema também, mas a própria linguagem que tu usa, tu não vai usar uma linguagem pornográfica, como para criança, por exemplo. Claro. Não vai botar temas muito aprofundados. E forma conceito. De uma forma mais lúdica também. A história infantil geralmente tem aquela chamada moral da história, né? Forma um conceito, tem que ter cuidado com isso também, né? Sim, com certeza. Não pode sempre pensar o que a criança vai interpretar disso, vai levar para um lado, para o outro. Tem sempre esse cuidado. Porque é sempre arriscado. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou escrever tal palavra e nem vão perceber, porque afinal de contas eles têm uma idade tenra ainda, mas não dá para subestimar, né? Muitas vezes uma criança de 10, 11 anos já adquire uma certa capacidade de interpretação que quem escreveu não contava com isso, né? Isso é fundamental que vai escrever para a criança. Tu não pode subestimar a capacidade dela. As crianças, na verdade, as crianças sempre foram espertas, mas acho que hoje em dia elas estão mais ainda. Tem mais estímulos também, Exato. Né? Agora o acesso é mais fácil. Exato. Agora, se tu for pensar na tua própria infância, se eu for pensar na minha, quando eu tinha 7, 8 anos, que é mais ou menos a idade desse livro, de 6 a 8, 9 anos, se tu vai pensar como tu era, o que tu pensava, o que tu gostava de olhar na TV ou de ler, a gente não era tão ingênuo assim. A gente subestima as crianças hoje. Se você colocar no lugar delas, pensa como que eu era, o que eu pensava.
Eu gostava, eu sempre gostei, até hoje gosto de histórias de fantasmas, por exemplo, história de terror. Agora aquela coisa, tu vai ler uma história, tu vai se trancar no armário embaixo da cama porque eu tô morrendo de medo. Algumas pode ser, mas na maioria das vezes não é assim. A criança ela não é tão ingênua ou tão medrosa. E como tu mesma colocas, há sempre essa mistura, né? Entre o que é realmente medo ou o que é uma brincadeira da própria criança, porque a criança também se diverte com a ideia do medo, né? Transforma em brincadeira, né? Tem duas historinhas que eu sempre conto. Que é o que tu colocaste aqui. Uma quando eu era criança, a gente tinha muito, eu e uma outra menina da minha idade, a gente tinha uns 7, 8 anos, a gente tinha mania de querer amedrontar uma amiguinha mais nova, que era uns 2, 3 anos mais nova que eu, inventando um bicho invisível, porque aquele bicho sempre pegava nós e arrastava para um lugar, não sei o quê. E ela parecia apavorada. Até o dia que o tal do bicho pegou ela também e sequestrou ela e levou para outro lugar. A gente falou, peraí, já que esse bicho não existe, então ela é mais esperta que nós, porque ela entrou na brincadeira mais do que a gente. Então, ela fazia que estava com medo, mas era mais brincando. E outro meu sobrinho também, que vai fazer 5 anos, também ele fala, porque o lobo, porque o bicho papão, porque bateu lá na janela, não sei o quê. Daqui a pouco tu tá quietinha e vai ele lá, é o lobo. Então, no fundo, ele sabe que não é de verdade. Mas ele entra na brincadeira, ele se faz de amedrontado para ficar mais divertido. Que na verdade o grande barato para uma criança é assustar um amigo. Então, enquanto tiver, o pai, a mãe, o tio, descobrir da turma ali quem realmente está sentindo medo e aí vira... Bom, a criança faz parte do mundo, né? Do mundo infantil, muito disso também. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria compartilhar aqui, entre outras ilustrações, sobretudo aqui no final, quando quem lê a história vai entender o porquê disso, mas é interessante porque quando começa a se multiplicar os diversos fantasmas com os quais o Vitor, que é o protagonista, toma contato, embora não esteja escrito, a tua ilustradora, aqui no caso a Karen Basso, teve o cuidado de compartilhar diversos personagens aqui e olhando de forma apressada dá para identificar, por exemplo, aqui o rosto do Getúlio Vargas, John Lennon, Marilyn Monroe, dentre tantos outros aí, personagens da nossa história, tanto política quanto artística, e que mal bem também já provoca as crianças, quando estiverem olhando as ilustrações, a identificarem quem são, né? Personagens importantes aí. E que, bom, não resta dúvida que se chegarem até nós, será sob a forma de fantasma, não tem outra opção, né? E eu quero aproveitar também esse final para que tu convides as pessoas para a tua sessão de autógrafos na Feira do Livro, que está se aproximando já no mês de outubro, né? Exato. Então, no dia 18 de outubro, no sábado à tarde, na Feira do Livro, na sala de autógrafos, a partir das 15 horas, mas às 15 horas vai ter sessão de autógrafos de Uma Cidade Desassombrada. Todos convidados. Lá na Praça Dante Alighieri, que vai ser o nosso ponto confirmado de leitura nesse período de feira, como acontece todos os anos em Caxias do Sul, né? E nesse finalzinho também eu quero anunciar, quem acompanhou o programa, nós estamos rodeados aqui de painéis. É uma exposição que a Assembleia Legislativa trouxe para Caxias do Sul, aqui no Espaço Cultural Mário Croza, circundando a obra dos direitos humanos, a escultura dos direitos humanos do Bruno Segala. Essa, então, exposição de painéis alusiva aos 120 anos do Oswaldo Aranha. 120 anos do nascimento do Oswaldo Aranha, comemorados neste ano. Então tem uma série de painéis contando a trajetória desse grande brasileiro de São Borja, que, dentre outras funções, teve uma forte influência na ONU e tantas outras questões. Então, um grande gaúcho, um grande brasileiro, sua trajetória política retratada aqui. Quem puder, visite a Câmara, de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas, aqui no Espaço Cultural Mário Croza, até o dia 30 de setembro. E, Maristela, mais uma vez eu quero te agradecer, foi muito bacana a nossa conversa, digamos assim, é sempre divertido e interessante, porque as histórias infantis nos provocam a ver diversos aspectos que as crianças nos demonstram e que, em última análise, formam os conceitos do futuro adulto, digamos assim, né? E fica um espaço para que tu toque um ponto que não tenhamos abordado até aqui. Bom, um ponto importante que eu acho essa questão também, por que livro para criança? Também porque a criança, felizmente, é um dos públicos do Brasil que mais lê.
Muitos adultos no dia a dia acabam não lendo, porque a média de leitura do brasileiro é muito baixa em relação aos outros países. Mas se a gente conseguir formar crianças leitoras, elas não vão deixar de ler quando elas se tornarem adultos. Então, se tornar adultos leitores também, que é uma coisa que está bastante em falta hoje em dia. E as ilustrações bem feitas também provocam nesse sentido, né? Eu lembro quando era menor, minha mãe me dava aqueles livrinhos do Ziraldo, eu adorava ler as historinhas do tio Joelhinho, tio Umbigo, depois o próprio Menino Maluquinho, né? Muito bacana. Clássico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com a escritora, jornalista Maristela Deves. Fica aqui a recomendação para que na Feira do Livro todos acompanhem um pouco Uma Cidade Desassombrada, e é uma provocação para que as pessoas continuem nesse universo das histórias infantis, como nós mesmos colocamos ao longo do programa, sempre nos traz enormes facetas e novos aspectos que vão além da própria historinha que está escrita ali. Educa as crianças e educa também os adultos, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Maristela.